Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Canal Graça e Salvação. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Carta aberta de um ex-pastor reformista. A carta a seguir foi escrita pelo ex-pastor reformista Elias de Souza. Nela, ele apresenta respeitosamente as razões que o motivaram a abandonar o movimento de reforma depois de ter servido na organização por mais de 40 anos e ter sido membro da Comissão de Saúde da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, e líder de saúde para toda a América do Sul, entre outras funções. Ao Conselho Ministerial da União Sul dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Breves dados da minha história como pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Fui ordenado ao ministério há mais de 40 anos, sendo 32 deles dedicados ao Departamento de Saúde na Clínica Oasis Paranaense. Assumi a diretoria por 3 períodos. Trabalhei como terapeuta, naturista e fitoterapeuta. Graduei-me em nutrição, especializei-me em nutrição funcional, em fitoterapia clínica, pós-graduei-me em naturopatia, em medicina integrativa e tenho doutorado em naturopatia. Com minha esposa, fundamos o Instituto Nacional de Naturopatia Aplicada, hoje Faculdade INAP. Atualmente sou professor e coordenador do curso de extensão e pós-graduação em Medicina Integrativa na Faculdade IPEL, em Curitiba. No início de minhas atividades na Clínica Oasis, utilizei a iridologia como método de diagnóstico preliminar para avaliar os pacientes que atendia. Havia feito um curso do Dr. Vander de diagnóstico pela íris com base em 6 tipos de íris, cujos sinais ou alterações, segundo o Dr. Vander, eram produzidos por enfermidades dos órgãos internos, denominados por intoxicação, inflamação aguda, inflamação crônica, crises de eliminação e crises curativas, representadas na íris por 6 tipos de estagiamento da enfermidade. Número 1, íris normal, saúde perfeita. Número 2, inflamação aguda e crise curativa. Número 3, inflamação subaguda. Número 4, tendência ao processo crônico. Número 5, inflamação crônica. Número 6, processo crônico com lesões. Depois de alguns anos praticando a iridologia, minha confiança no método diminuiu. Segundo a teoria do diagnóstico pela íris, à medida que o paciente vai restabelecendo a saúde, os sinais de alteração na íris correspondentes à enfermidade vão desaparecendo até sumir completamente com a cura total. Durante o período de tratamento, a saúde dos meus pacientes tinha evidentes resultados positivos, mas os sinais na íris permaneciam exatamente como antes. A princípio, pensei que eu não estava devidamente qualificado para a prática iridológica. Passei a analisar a íris dos pacientes de meus colegas durante meu plantão e constatei que também não havia nenhuma alteração dos sinais. Permaneciam tais como eram no início do tratamento. Por algumas vezes discuti o assunto com os colegas e com o diretor clínico, mas não levaram a sério minhas observações. Tomei a decisão de não mais praticar a iridologia. Posteriormente, levei o assunto ao Conselho Ministerial da União Sul Brasileira. A reação foi pior que o silêncio dos colegas da Clínica Oasis. Houve muitas risadas, críticas, comparações inadequadas, com exceção do presidente da Conferência Geral, que na época estava presente no conselho e comentou que sua irmã, médica, também não aprovava a iridologia. Igualmente, o secretário regional para a América do Sul
comentou sobre um médico adventista do sétimo dia que por algum tempo esteve interessado na reforma e que era totalmente contra a prática da iridologia por não ter comprovação científica. O conselho resolveu então eleger uma comissão de ministros para estudar a fundo a questão da iridologia. Já se passaram vários anos e, tanto quanto sei, nada aconteceu. Decidi fazer doutorado em naturopatia, defendendo a tese da iridologia. Ao me aprofundar no tema, fiquei surpreso ao constatar que a iridologia é uma prática antiga, de origem mística, de cunho espiritualista, usada na China e na Índia há centenas de anos. A primeira descrição do princípio da iridologia encontra-se na obra Chiromática Médica, publicada em 1665 por Philippus Meios. Em 1695, foi publicado um livro intitulado Os Olhos e os Seus Sinais. Na Alemanha, o livro intitulado Iridologia Sistematizada foi publicado 4 séculos atrás. Desde então, muitos nomes, títulos e teorias surgiram na história da iridologia. Só para citar alguns mais recentes. Iridologia, método Hyde. Abrange aspectos psíquicos e classifica os seres humanos em 4 padrões de comportamento: padrão flor, padrão emocional, padrão físico, padrão energético. Iridologia comportamental. Classifica os pacientes em 4 categorias: gema-joia, flor, corrente, agitador, extremista. Psicoiridologia Jung e o método Hyde. Iridologia psicoterapêutica. Método vetorial segundo o qual ficam gravados na íris os traumas da vida intrauterina, infância, puberdade, vida adulta e velhice. O que tem em comum essas e outras teorias sobre a iridologia é que nenhuma delas tem comprovação científica que valide tal método. No fundo, a iridologia não passa de uma leitura feita no olho, como é feita a leitura das linhas da palma das mãos. Quais são as consequências da prática da iridologia para os pacientes e para nós como igreja? Além das implicações espirituais, a iridologia não é um método inócuo, podendo provocar efeitos nocivos à saúde, levando o paciente a deixar de fazer um diagnóstico e tratamento corretos de patologias graves, até a progressão da doença em estágios avançados. Como ferramenta de diagnóstico, a iridologia não é suportada por avaliações científicas. Por exemplo, as características estruturais da íris são uma das mais estáveis do corpo humano, não mudam, sendo, portanto, o fundamento para novas técnicas de identificação superior às digitais. Fiquei surpreso com a falta de interesse manifestado pelo Conselho Ministerial. Não levaram a sério o assunto da iridologia, uma ideologia do misticismo oriental praticada na Clínica Oasis, cuja missão é realizar a obra médico-missionária. Que comunhão existe entre a luz e as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Desde então, e especialmente de 2019 em diante, decidi rever de forma mais acurada a história e a origem profética da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, à luz dos testemunhos do Espírito de Profecia e da História, usando o método mais didático e simples possível, fazendo perguntas e buscando a resposta na inspiração, como segue. História e origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Em diversas literaturas denominacionais, especialmente no folheto escrito pelo pastor A. Balbach, intitulado O Quarto Anjo na Profecia e na História, impresso pela editora da Igreja da Reforma, encontra-se a afirmação de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1920, tendo como base profética o anjo de Apocalipse 18, versos 1 e 2. Abre aspas. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios,
refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Fecha aspas. Pergunta número 1. Por meio do espírito de profecia, Deus estabeleceu alguma data para a vinda do anjo de Apocalipse 18, o quarto anjo? Resposta da inspiração. Abre aspas. Não tenho nenhum tempo específico de que falar, no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo. Fecha aspas. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 192. Pergunta número 2. Que obra deve ser feita antes da vinda do anjo de Apocalipse 18, quarto anjo? Resposta da inspiração, abre aspas. Fazendo esta obra, estamos anunciando a primeira, segunda e a terceira mensagens angélicas. E assim estamos nos preparando para a vinda daquele outro anjo do céu que deverá iluminar a terra com sua glória. Fecha aspas. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 406, tópico Anjo do Apocalipse 18. Pergunta número 3. Qual é a missão do anjo do Apocalipse 18, o quarto anjo? Resposta da inspiração, abre aspas. No Apocalipse, João diz do mensageiro celestial que se une ao terceiro anjo, e vi outro anjo descendo do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Fecha aspas. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 60. Pergunta número 4. Quando virá o anjo de Apocalipse 18 para iluminar a terra? Resposta da inspiração, abre aspas. A obra desse anjo vem no tempo devido unir-se à última grande obra do terceiro mensageiro angelical, quando esta crescer para um alto clamor. Fecha aspas. Segundo Testemunhos Seletos, página 223. Pergunta de número 5. Quando a mensagem do terceiro anjo crescerá para o alto clamor? Resposta da inspiração. Abre aspas. Essa passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme feito pelo segundo anjo do capítulo 14 de Apocalipse, verso 8, deve repetir-se com a menção adicional da corrupção que tem estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde quando essa mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. Fecha aspas. O Grande Conflito, página 809. Pergunta número 6. Segundo a inspiração, qual é o tempo devido para o alto clamor? Resposta da inspiração, abre aspas. A respeito de Babilônia, no tempo devido nesta profecia declara-se: os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Fecha aspas. Apocalipse 18, versículo 5, citado no livro O Grande Conflito, página 610. Pergunta número 7. Os pecados de Babilônia já se acumularam até o céu? Resposta da inspiração, abre aspas. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que todas as nações deu de beber, mas a obra de apostasia não atingiu ainda sua culminância. Fecha aspas. O Grande Conflito, página 389. Pergunta: quando Babilônia atingirá a culminância da apostasia, condição necessária para a vinda do anjo de Apocalipse 18, a fim de dar o alto clamor? Resposta da inspiração, abre aspas. A queda de Babilônia se completará quando essa condição for atingida e a união da Igreja com o mundo tenha consumado em toda a cristandade. Fecha aspas. O Grande Conflito, página 380. Pergunta número 9. A queda completa de Babilônia já aconteceu ou ainda está no futuro? Resposta da inspiração, abre aspas. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14, verso 8, está ainda no futuro. Fecha aspas. O Grande Conflito, página 380. Pergunta número 10. Na ocasião da queda completa de Babilônia, onde ainda se encontra a grande maioria dos verdadeiros seguidores de Cristo? Resposta da inspiração. Apesar das trevas espirituais do afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se em Babilônia,
Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para esse tempo. Fecha aspas. O Grande Conflito, página 389. Pergunta número 11. Quando então o alto clamor mencionado em Apocalipse 18 será dado para alcançar esses fiéis? Resposta da inspiração. Abre aspas. Deus tem um povo fiel em Babilônia, e antes que sobrevenham seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair dela, para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram nas suas pragas. Fecha aspas. O Grande Conflito, página 610. Pergunta número 12. Qual é a razão da vinda do anjo de Apocalipse 18, o quarto anjo? Resposta da inspiração. Esta é a razão de ser um movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com sua glória e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em relação com sua mensagem, ouve-se o chamado "Sai dela, povo meu". Fecha aspas. O Grande Conflito, página 610. Pergunta número 13. Seria essa a advertência final? Resposta da inspiração. Abre aspas. Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Fecha aspas. O Grande Conflito, página 610. Pergunta 14. Qual é a obra e qual será o resultado da vinda desse poderoso anjo? Apocalipse 18. Resposta da inspiração. A obra desse anjo é: letra A. Unir sua voz à do terceiro anjo. Letra B. Dar poder e força à mensagem do terceiro anjo. Letra C. Grande poder e glória são dados a esse anjo. Letra D. A terra é iluminada com sua glória. Letra E. A luz penetrou por toda a parte. Esses eventos, que culminarão com a vinda do anjo de Apocalipse 18, o quarto anjo, já aconteceram quando surgiu a reforma ou acontecerão no futuro? Se a resposta for não aconteceram, o anjo de Apocalipse 18 ainda não veio. Se o anjo de Apocalipse 18 ainda não veio, qual é a base profética para o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma? Se a obra do anjo de Apocalipse 18 ainda está no futuro, quando isso ocorrerá? Segundo a profecia, o anjo de Apocalipse 18 virá quando a tríplice mensagem angélica for pregada a todos os povos, tribos e línguas. Quem a pregará? Faremos um paralelo entre o desenvolvimento da pregação da tríplice mensagem angélica no mundo pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, conforme previsto pelo Espírito de Profecia e na história, quando se cumprirão as condições necessárias para a vinda do anjo de Apocalipse 18. No início do movimento adventista, Deus revelou a Ellen White que a propagação das 3 mensagens angélicas até o fim, culminando com a vinda do anjo de Apocalipse 18, se daria especialmente através de 3 meios. Número 1. Casas editoras. Número 2. Instituições de ensino, escolas, faculdades e universidades. Número 3. Instituições de saúde, clínicas, hospitais e etc. Começaremos pelo Departamento de Publicações. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 18 de novembro de 1848, Ellen White recebeu uma visão na qual Deus lhe mostrou que havia chegado o tempo de publicar. Ao sair da visão, ela se dirigiu ao esposo e disse, abre aspas, "Tenho uma mensagem para você. Você deve começar a publicar um pequeno jornal e mandar ao povo. Que seja pequeno a princípio, mas, quando as pessoas o lerem, mandarão recursos para imprimi-lo e será um sucesso desde o início." A partir desse pequeno começo, foi-me mostrado ser como torrentes de luz que circundam o mundo. Fecha aspas, Vida e Ensinos, página 128. Abre aspas. Em janeiro de 1875, em uma visão em Battle Creek, Ellen White viu editoras pelo mundo todo. Fecha aspas, Enciclopédia Ellen G. White, página 135. Abre aspas. Nossa obra de publicações foi estabelecida por direção de Deus.
e sob a sua especial supervisão. As publicações expedidas de nossas casas publicadoras devem preparar um povo para encontrar-se com Deus. Fecha aspas. Terceiro Testemunhos Seletos, página 141. Abre aspas. Nossas casas publicadoras são centros designados por Deus e por meio delas há de ser realizada uma obra cuja magnitude não é ainda compreendida. Em vários pontos dos campos missionários devem estabelecer-se casas publicadoras. Fecha aspas. Terceiro Testemunhos Seletos, página 146. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem editoras espalhadas pelo mundo, publicando milhares de páginas em 311 línguas, com as verdades reveladas por Deus, contidas nos livros do Espírito de Profecia. Em 2022, a Casa Publicadora Brasileira, com 700 funcionários, imprimiu mais de 22 milhões de páginas, algumas vezes trabalhando 24 horas por dia. Neste ano, 2023, a Igreja Adventista Mundial está executando o projeto de distribuição gratuita de 1 bilhão de exemplares de O Grande Conflito, todos impressos nas editoras da Igreja. Abre aspas, nossas casas publicadoras devem mostrar notável prosperidade. Fecha aspas, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 392. Exatamente como previsto na profecia, aquele projeto inicial de um pequeno folheto hoje transformou-se em torrentes de luz que circundam o mundo com suas publicações. Pergunta número 15. Qual é a explicação para esse notável progresso? A inspiração responde, abre aspas, a majestade do céu tem sob sua direção os negócios de sua igreja. Fecha aspas, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 753. Pergunta 16. O que mais dizem os testemunhos de Ellen White sobre a obra de publicações? Resposta da inspiração. Abre aspas. Nossa obra de publicação foi estabelecida por direção de Deus e sob a sua especial supervisão. Fecha aspas. Pergunta número 17. Como será efetuada a obra do anjo de Apocalipse 18, quarto anjo? Resposta da inspiração. Abre aspas. É em grande parte por meio de nossas casas editoras que se há de efetuar a obra daquele outro anjo que desce do céu com grande poder e com sua glória ilumina a terra. Fecha aspas. Testemunhos Seletos, volume 3, página 142. Pergunta 18. Por quais meios Deus habilitará seu povo a iluminar o mundo? Resposta da inspiração. Abre aspas. Deus habilitou seu povo a iluminar o mundo. Ele dotou os homens de faculdades que os tornam aptos a estender e consumar uma obra que circundará o mundo. Sanatórios, escolas, tipografias e outros meios assim devem ser criados em todas as partes da terra. Fecha aspas, Evangelismo, página 413. Pergunta 19. Qual é o papel das publicações na etapa final da obra? Resposta da inspiração. Abre aspas. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos, mas pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada e então brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido influência. Todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender a verdade, ou de lhe prestar obediência. Agora, os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja, são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo o mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Fecha aspas, Evangelismo, página 701. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Departamento de Publicações. Desde a sua fundação,
Até o presente momento, o Movimento de Reforma possui uma editora em São Paulo, Brasil, com cerca de 8 funcionários e várias publicações de livretos e revistas contendo matéria de religião e saúde, livros e folhetos contendo mensagens doutrinárias, lições da escola sabatina para adultos, adolescentes e menores. Total de páginas impressas não informado. Se existe alguma outra editora em outro país, favor informar. Instituições de saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No início da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi aberta uma pequena escola de enfermagem e para médicos missionários. Logo, a casa alugada para esse fim ficou pequena, tendo-se que alugar outra maior. Abre aspas. No dia 5 de setembro de 1866, a instituição foi formalmente inaugurada para pacientes e hóspedes, tendo os doutores Lai e Bainton como médicos, 2 auxiliares e 1 paciente. Tínhamos lugar para 12 pacientes. Antes de completar um mês, os quartos estavam repletos de pacientes. Tivemos de aumentar nosso apoio e providenciar mais acomodações. Fecha aspas, fonte Ellen White, Uma Mulher de Visão, página 136. Mais tarde, Ellen White escreveu, abre aspas, foi-me mostrado em visão um grande edifício sendo construído na área em que o hospital de Barrow Creek seria construído mais tarde. Fecha aspas, carta 135, 1903. Finalmente, o edifício foi construído com espaçosos jardins conforme a orientação divina. O complexo médico em Loma Linda, Califórnia, Estados Unidos, compreende 8 escolas, 6 hospitais e aproximadamente 17.000 funcionários. Fonte, Revista Adventista, setembro de 2021. Recentemente foi inaugurado um novo hospital com 2 torres de 16 andares cada, uma ala de 9 andares só para atendimento infantil, 320 leitos para adultos e 364 para crianças. O hospital é referência mundial pela oferta de serviços médicos de alta qualidade, fazendo jus ao legado de 115 anos da instituição fundada pela pioneira Ellen White em 1905. Disse Ellen White, abre aspas, devemos considerar Loma Linda, um lugar que o Senhor previu que necessitaríamos e que nos deu. Fecha aspas, manuscrito, página 396, 39. Hospital Adventista de Sydney, Austrália, um dos melhores do mundo em cardiologia e oncologia. Hoje, a igreja conta com 1.048 hospitais e clínicas, 23 indústrias de alimentos saudáveis e um total de 323.072 servidores em todos os departamentos da igreja. Pergunta: qual é a explicação para esse progresso? A inspiração responde, abre aspas, a obra está sob a supervisão do bendito Mestre. Todas as partes da obra, nossas igrejas, missões, escolas sabatinas, instituições, tudo ele tem no coração. Fecha aspas, Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 298. Abre aspas. O Senhor Jesus é o grande ministrador da saúde e sua presença em nossas instituições tem sido um cheiro de vida para a vida. Fecha aspas, carta 50 de 1909. Instituição de Saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Uma clínica em Curitiba, Brasil, com cerca de 40 leitos e 35 funcionários, e outras instituições menores em outros países. União Norte, restaurante vegetariano Boa Saúde, 2 unidades, em outros países não foi informado. Departamento de Educação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Começo. Uma escola de enfermagem e médico-missionária com 26 alunos. Escola denominacional. Uma Mulher de Visão, página 211. Em 1897, a escola de Avondale, Austrália, foi inaugurada para se tornar a instituição padrão de educação adventista do sétimo dia ao redor do mundo. Foi precursora da faculdade Avondale. Abre aspas.
Em 1901, a faculdade de Battle Creek foi transferida para Michigan, com o nome de Faculdade Missionária Emanuel. Em 1959, a instituição se transformaria na Universidade Andrews. Falando sobre o futuro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, disse Ellen White em 1907, abre aspas, a Igreja deve aumentar em atividade e ampliar seus limites. Nossos esforços missionários devem expandir-se. Precisamos alargar nossas fronteiras. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui no mundo uma rede de escolas, colégios, faculdades e universidades presentes em mais de 65 países, 9.489 unidades de ensino, 114 mil professores e mais de 2 milhões de alunos. No Brasil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui 520 unidades de ensino, com dezenas de disciplinas, do ensino fundamental ao doutorado, onde estudam 246 mil alunos. Departamento de Educação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. União Sul, Ensino Fundamental e Médio. Brasil, Escola Isaac Newton, com cerca de 6 unidades. Peru, uma unidade em forma de internato. Bolívia, uma unidade, número de professores e alunos não informado. Possíveis escolas em outros países, porém, não tenho informações precisas. Seminário Teológico Ebenezer, uma unidade sediada em Curitiba, com cerca de 40 alunos. Número de professores não informado. Seminário Teológico em outros países em forma promocional. Colômbia, Peru, México e Estados Unidos. Em outros países, não fui informado. União Norte. Centro Educacional Renascença, 2 unidades. Número de professores e alunos não informado. História do desenvolvimento e progresso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, passo a passo, à luz da inspiração. 1889. Falando sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, abre aspas, dizia alguém que parecia ser o comandante, este navio vai entrar no porto, nunca afundará. Fecha aspas, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 571. 1890. Abre aspas. O Senhor não permite um só momento que o navio seja dirigido por pilotos ignorantes. Podemos receber nossas ordens do capitão de nossa salvação. Fecha aspas, Review and Herald, 25 de março de 1890, referindo-se à Igreja. 1892. Abre aspas. Testifico aos meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra a que ele confere sua suprema atenção. Seu Espírito Santo está no meio de sua Igreja. Considerem, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem um povo escolhido, a sua Igreja, para ser sua propriedade, sua própria fortaleza. Fecha aspas, Vida e Ensinos, página 205 e página 206. 1897. Abre aspas. Que vemos nós? Nosso Salvador não está em atitude de silêncio e inatividade. Ele está rodeado de seres celestiais. Todos esses seres celestiais têm um objeto acima de todos os outros, em que se acham intensamente interessados. A sua Igreja, em um mundo de corrupção. Fecha aspas, Carta 89, C, 1897. 1898. Abre aspas. Enquanto Cristo permanece no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da Igreja na terra. Conquanto delegue seu poder a ministros inferiores, sua vitalizante presença permanece em sua Igreja. Fecha aspas. O desejado de todas as nações, páginas 117 e 118. 1900, abre aspas. Nada mais neste mundo é tão caro a Deus como sua Igreja. Fecha aspas. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 42. Abre aspas. Façamos com que todos reconheçam que, em todo tempo e sob quaisquer circunstâncias,
Deus está ao leme. Ele agirá por meios adequados. Ele guardará, aumentará e constituirá seu próprio povo. Fecha aspas, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 396. 1904. Abre aspas. Embora enfraquecida e defeituosa como é, a Igreja é o objeto da suprema consideração de Deus. Fecha aspas, manuscrito 279 de 1904. Abre aspas. As promessas que fez à Igreja são inquebrantáveis. Dela fará um ornamento eterno, um motivo de júbilo para muitas gerações. Fecha aspas, Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 39. Abre aspas. Foi Cristo que conduziu os israelitas. É Cristo que está guiando seu povo hoje em dia, mostrando-lhe onde e quando operar. Fecha aspas, carta 355. 1905. Abre aspas. Nada há tão precioso para Cristo como a possessão que adquiriu por preço, sua Igreja, os obreiros que saem a espalhar a semente da verdade. Fecha aspas, Southern, Wisconsin, 7 de novembro de 1905. Abre aspas. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar para qualquer organização nova, pois isto significa apostasia da verdade. Fecha aspas, segundo Testemunhos Seletos, página 363. 1907. Abre aspas. Coisa alguma no mundo é tão cara a Deus como sua Igreja. Fecha aspas, segundo Mensagens Escolhidas, página 397. Abre aspas. Se eu não cresce que os olhos de Deus se acham sobre seu povo, não poderia ter a coragem de escrever repetidamente as mesmas coisas. Deus tem um povo a quem está dirigindo e instruindo. Fecha aspas, segundo Mensagens Escolhidas, página 397. 1908. Abre aspas. Sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo: Deus chamou-nos como um povo para sermos-lhe particular tesouro. Ele designou que sua Igreja na terra esteja perfeitamente unida no Espírito e conselho do Senhor dos Exércitos até o fim do tempo. Fecha aspas, segundo Mensagens Escolhidas, página 397. 1910. Abre aspas. O Senhor não abandonou seu povo. Satanás aponta os erros que o povo tem cometido e procura fazê-lo crer que assim se separa de Deus. Fecha aspas, segundo Mensagens Escolhidas, página 397. Abre aspas. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Fecha aspas, Terceiro Testemunhos Seletos, página 288. 1911. Abre aspas. Fraca e defeituosa como possa parecer, a Igreja é o único objeto sobre a terra que Deus concede em sentido especial sua atenção. Fecha aspas. Atos dos Apóstolos, página 12. 1913. Abre aspas. Quando durante a noite não consigo dormir, ergo o meu coração a Deus em oração, e Ele me fortalece e dá a certeza de estar com seus servos ministradores no campo pátrio e nas terras distantes. Fecha aspas, Terceiro Testemunhos Seletos, página 439, de 27 de maio de 1913. Abre aspas. Sou animada e abençoada ao compreender que o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e que continuará com ele até o fim. Fecha aspas, Terceiro Testemunhos Seletos, página 439. 1915. Abre aspas. Não espero viver muito tempo. Meu trabalho está quase terminado.
penso que não mais terei mensagens para o nosso povo. Nossos homens de mente firme sabem o que é bom para o crescimento e progresso da obra. Fecha aspas. Review and Herald, de 15 de abril de 1915. História da origem e desenvolvimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Em 1967, houve um debate entre a Igreja da Reforma e a Igreja Adventista do Sétimo Dia em São Paulo. Durante a discussão, o senhor Almir Azevedo, representando a Igreja Adventista, mencionou a existência de um livro secreto escrito pelo pastor D. Nicolice, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Reforma, e um de seus líderes desde o seu início, quando a Reforma se separou da Igreja Adventista. O livro tem por título A Mão de Deus em Sua Obra e na Direção do Seu Povo. Segundo o senhor Almir, o livro que descreve a história da origem e desenvolvimento da Igreja da Reforma e a vida dos seus fundadores era mantido em segredo, fora do alcance dos pastores e obreiros, pois seu conteúdo os escandalizaria. O senhor Almir desafiou o pastor da Reforma, Alphonse Baubach, a lhe vender o livro, que estava sob sua responsabilidade, pelo exorbitante valor na época de 500 mil cruzeiros. O desafio foi aceito e o livro foi vendido. Várias cópias foram distribuídas, mas depois desapareceram. Recentemente consegui um exemplar cujo conteúdo realmente me deixou perplexo. O livro relata de fato uma triste história de lutas, acusações mútuas, traições, disputas pelo poder em cada Assembleia da Conferência Geral da Reforma. Isso durou até 1951, quando a Reforma se dividiu em duas organizações, uma liderada pelo pastor Demétrio Nicolice e a outra liderada pelo pastor Carlos Coza, ambas alegando ser a verdadeira Reforma. Citarei aqui alguns trechos do livro A Mão de Deus em Sua Obra e na Direção do Seu Povo, escrito pelo pastor Demétrio Nicolice, líder da Reforma, como segue. Referindo-se a um dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, abre aspas, quem era o irmão E. Doschler? Foi revelado que ele era oposicionista, porque ele mesmo demonstrou isso. Ele desligou-se de início do movimento de reforma com os crentes holandeses. Queria ser independente. Enganou essas pobres almas a segui-lo por meio da arma da crítica. Ele tinha em vista fundar uma igreja apostólica. Todas as propriedades foram registradas em seu nome. Ele era da opinião de que não se deveriam casar. Pouco tempo depois, morreu, em 1936, numa casa de alienados. Todos os dízimos e ofertas ficaram na mão da família. Fecha aspas, página 24. Abre aspas. Durante a Conferência Geral da Reforma em 1928, depois de muitas discussões e acusações mútuas, o irmão Welp, líder da Reforma, tirou o cargo do irmão Richter, outro líder reformista, representante da União Alemã. Ele provou durante vários anos ter um grupo para si mesmo. Como instrumento de Satanás, ele procurou transtornar a obra. Fecha aspas, página 25. Outra declaração feita pelo pastor Demétrio Nicolice a respeito do irmão Miller, líder da União Alemã. Abre aspas. As responsabilidades que lhe foram dadas eram maiores do que ele pudesse entender. Era inexperiente na organização de um campo e muito menos ainda no de uma união. Não tinha interesse em estudar a organização. Não pôde ensinar seus obreiros, nem seus associados. Ele não pôde discernir as necessidades para o progresso da obra. Fecha aspas, página 25. Outra acusação feita pelo pastor Nicolice contra um colega, líder da Reforma, que não queria deixar o cargo de presidente da Conferência Geral. Abre aspas. O irmão Otto Welp foi por 14 anos presidente da Conferência Geral. Pensou que seria assim
até a sua morte. Fecha aspas, página 26. Declaração referente à disputa pela presidência da Conferência Geral. Abre aspas. É dominar ou ir à ruína. Debaixo dessa circunstância, podia-se perder toda a confiança na obra. Nossa organização é 10 vezes pior do que a Igreja Grande, referindo-se à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fecha aspas, página 26. Outra disputa pelo poder. Abre aspas. Estavam decididos a causar uma separação pelo simples fato de o irmão Otto Welp, ex-presidente da Conferência Geral, ter sido deposto de seu cargo em 1935. Esclareciam que o movimento de reforma era 10 vezes pior que a Igreja Grande, Adventista do Sétimo Dia. Juraram entre si que algum dia levariam a efeito a luta contra o irmão Maas. O irmão Maas morreu, mas apesar disso, eles continuaram a batalha contra os líderes pelo simples fato de que seu pai tinha sido afastado daquele cargo. Fecha aspas. Referindo-se ainda ao irmão Maas, presidente da Conferência Geral na época, abre aspas, o irmão Maas é um dos mais perigosos ladrões que jamais tivemos entre nós. Fecha aspas, página 26. Referindo-se a 2 líderes da igreja, Otto Welp e Maas, abre aspas, seguiram um caminho independente. Sua correspondência era uma maldição para a obra, pois não eram canais para a verdade, apenas dúvidas e erros. Em todas as partes eles se uniram com quem os apoiava. Estavam em franca oposição. Fecha aspas, página 28. Falta de honestidade com os dízimos. Abre aspas. O irmão Welp nunca cumpriu sua promessa de repor o dinheiro. 2.345,94 marcos. Fecha aspas. De 1939 a 1941, o irmão Welp fundou o próprio grupo, embora a organização por nós reconhecida ali existisse. Ele foi de membro em membro para recoltar o dízimo. Ele gastou tudo o que recoltou. Quando os irmãos lhe pediram contas, ele disse que o sumo sacerdote de Deus nunca prestou contas. Fecha aspas, página 32. Se o livro A Mão de Deus na sua obra e na direção do seu povo conta a verdadeira história da Igreja da Reforma, escrita por Nicolice, líder e um dos fundadores da Igreja, testemunha ocular que viveu os fatos ocorridos no movimento desde seu início até 1951, porque a maioria dos pastores e obreiros e membros leigos hoje não tem conhecimento desse livro. O próprio autor recomendou a leitura do livro na última página como segue. Abre aspas. Queridos irmãos, esses materiais, contidos no livro, são para nossos obreiros e delegados da Igreja, para poder conhecer a verdade oficialmente. Fecha aspas. Apenas ressalvou que, abre aspas, não é certo deixá-los nas mãos daqueles que estão fora da Igreja. Fecha aspas, página 85. Por que então o livro não está disponível para os obreiros, conforme a recomendação do autor, e foi vendido, abre aspas, para os que estão fora da Igreja? Porque os folhetos denominacionais sobre a origem profética da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, como O Quarto Anjo na Profecia e na História, A Igreja Remanescente Não é Babilônia, Israel Antigo e o Israel Moderno e outros, escritos pelo pastor Alphonse Baubach e impressos pela editora A Verdade Presente, também não estão mais disponíveis aos líderes e membros da Reforma, se foram escritos com essa finalidade. Sede atual das 2 igrejas. Uma mantém o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, com sede em Roanoke, Estados Unidos. A outra mantém o nome de Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, com sede em Cedartown, Geórgia, Estados Unidos. Qual das 2 representa o anjo de Apocalipse 18? Pergunta: quais serão as características da verdadeira reforma?
Resposta da inspiração. Abre aspas. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá o espírito de discórdia e luta. Fecha aspas. Terceiro Testemunhos Seletos, página 254. Pergunta 20. Como deverá começar a reforma profetizada na igreja? Resposta da inspiração. Abre aspas. O povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus. Mas essa deve começar sua obra purificadora entre os ministros. Fecha aspas. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 469 e Preparação para a Crise Final, página 29. Apesar de a Igreja da Reforma ter se dividido em duas organizações, a disputa pelo poder ainda não terminou com a separação. Em 1951, após 15 anos de discussões, brigas e acusações mútuas, o irmão André Lavric e Demétrio Nicolici, dois líderes da Reforma, brigaram e se tornaram inimigos. Motivo? Disputa pelo poder. O mesmo motivo das constantes brigas desde que a Reforma se separou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1914/1915, até 1951. Além dessa divisão denominacional, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, permanece até hoje internamente dividida em questões doutrinárias. O espírito de discórdia, divergências doutrinárias e lutas pelo poder continua, como ficou evidente na última Assembleia da Conferência Geral. Participei como delegado de várias assembleias da Conferência Geral. Em todas elas, havia longas discussões doutrinárias sobre o que os membros podiam ou não podiam fazer, como, por exemplo, a questão do vestuário feminino, corte e pintura de cabelo, uso de esmalte nas unhas, uso de sapatos de salto alto, uso de alimentos como ovos, leite, queijos, café e chás, etc., etc. Havia dois partidos dentro da igreja, o liberal e o radical. Um exemplo bem conhecido de divisão interna na igreja é o assunto da Santa Ceia. Uma parte mais liberal dos membros defende o uso do cálice individual. A outra parte mais radical defende o uso do cálice único. Esse assunto gerou longas discussões nas assembleias da Conferência Geral por muito tempo. Recentemente, a Conferência Geral tomou a seguinte decisão: os que defendem o uso do cálice comum tomarão a Santa Ceia posicionados a um lado, dentro da igreja. Os que defendem o uso do cálice individual tomarão a Santa Ceia posicionados no lado oposto, dentro da igreja. Com essa decisão, a Conferência Geral oficializou a divisão que existia na igreja. Ambos os grupos, um crendo de uma forma, outro crendo de forma oposta, mas ambos sancionados pela Conferência Geral, justamente no momento de participar da Santa Ceia, estabelecida por Cristo com a finalidade de manter a Igreja unida. Considerações finais. Número 1. Se o motivo da vinda do anjo de Apocalipse 18, quarto anjo, segundo a profecia, consiste em unir-se ao terceiro anjo, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e através de suas casas editoras dar poder e força à mensagem, por que a Igreja da Reforma, em vez de unir-se à Igreja Adventista do Sétimo Dia, detentora da tríplice mensagem angélica, separou-se e fundou sua própria editora? Número 2. Se a obra médico-missionária é o braço direito da tríplice mensagem angélica, e se em 1914 a Igreja Adventista do Sétimo Dia já possuía uma rede de hospitais, clínicas e fábricas de alimentos saudáveis, por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, como representante do anjo de Apocalipse 18, o quarto anjo, não se uniu ao terceiro anjo, Igreja Adventista do Sétimo Dia, para, através desses meios já existentes, dar poder e força a essa obra conforme predito pela profecia? Resposta: porque, segundo a pena inspirada, o anjo de Apocalipse 18, quarto anjo, não representa o surgimento de uma nova igreja, mas o derramamento sem limite do Espírito Santo para finalizar a obra do terceiro anjo, como segue, abre aspas, não tenho nenhum tempo específico de que falar, no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo para a conclusão da obra para este mundo. Fecha aspas. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 192. Abre aspas. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas,
para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva serôdia e o refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estar em pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Fecha aspas, Primeiros Escritos, página 86. Se atribuirmos ao Espírito Santo uma história de lutas pelo poder, acusações mútuas, uso de dízimos e outros recursos financeiros para fins particulares, corremos o perigo de cometer o pecado para o qual não há perdão. Depois de ter considerado cuidadosamente os temas citados à luz dos testemunhos do espírito de profecia e da história, estou convicto de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi designada por Deus para a pregação da tríplice mensagem angélica a este mundo e o fará com poder e grande glória antes da volta de Jesus Cristo. Portanto, venho por meio desta carta informar que deponho minha credencial de ministro, bem como meus cargos, integrante da Comissão de Saúde da Conferência Geral e do Departamento de Saúde para a América do Sul. Peço o desligamento de meu nome do rol de ministros jubilados da União Sul-Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma e também do rol dos membros da Igreja Local Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma de Botiatuba, Almirante Tamandaré, Paraná. Tomo esta decisão com todo respeito e com toda a consideração para com os companheiros que têm outra convicção. Permaneço à disposição para qualquer esclarecimento. Pastor Elias de Souza. Milhares de pessoas foram alcançadas pela mensagem do Salvador e de uma nova vida. Pequenas igrejas atualmente são grandes templos. Um pequeno povo se transformou em milhares de pessoas. Uma pequena escola hoje é uma grande rede educacional. E em tudo isso, o espírito missionário que deu início a essa história ainda continua pulsando forte no coração de seus membros, que não se cansam de testemunhar. Eu tenho aqui comigo no tanque batismal uma pessoa que passei a conhecer, amar, querida ao meu coração, Pastor Elias. Pastor Elias é um servo de Deus, tem dedicado a sua vida ao ministério pastoral por 40 anos. Servindo a Deus no Brasil, em alguns países na América do Sul, no continente africano, europeu. E de alguns tempos para cá, poucos anos, né, pastor? Deus tem tocado o seu coração e revelado a mensagem e a verdade do Senhor. E hoje eu tenho aqui esse privilégio, essa incumbência de levar o pastor Elias ao batismo. Quero convidar os familiares que estão aqui à frente. Vocês podem vir aqui. Cheguem mais perto aqui. Esse é o momento. Se vocês quiserem subir aqui a plataforma, podem subir e ficar aqui próximo. Tenho certeza que o pastor Elias vai ficar muito feliz de tê-los aqui mais próximos. Se alguém desejar subir, temos aqui também um grupo de pastores jubilados da igreja, família de pastores jubilados, que também estão aqui para dar esse abraço no Senhor. Pastor Elias serviu uma outra denominação cristã e hoje se entrega à mensagem do Israel moderno. Deus seja louvado, pastor.
Eu estive conversando com o pastor aqui, né, com a Karen, com o Marcos, com a Fernanda, o Áquilas, pude conhecer, né, e outros familiares. E na conversa que a gente teve algum tempo atrás, com a irmã Lucy também estava junto. E aí o pastor Elias disse: pastor, eu estava ali estudando e Deus revelando todas essas coisas para mim, e meu coração se inflamava. Eu continuei estudando e buscando em Deus. Só que eu tinha no meu coração uma dor: será que eu conto? Como que eu vou contar para minha esposa? Como vou contar para minhas filhas? E tantas ovelhas que eu trouxe para Jesus, como será isso? Só que daí a Karen falou assim: pastor, nós estávamos sendo tocados da mesma forma, e estudando também. E eu estudava aqui, o Marcos lá, e a Fernanda lá, e o Áquilas também. E nenhum conversava um com o outro, pensando: o que o meu pai vai falar? O que o vô vai falar se ele souber que eu estou sendo tocado a essa verdade? Já pensaram? Aí o pastor Elias não suportou mais, ele disse assim, reuniu a família e começou a contar para um, para o outro, e contou para eles assim: mas pai, a gente também tem isso no coração. Deus seja louvado por isso. Pastor Elias, eu gostaria que o senhor, se o senhor puder, né, que palavras o senhor teria a dar para esse grupo que o Senhor tem no coração com muito e mais amor de todos nesse mundo, e tantas outras ovelhinhas que o Senhor levou e trouxe a Jesus durante todo o seu ministério. Se o Senhor tivesse que escolher algumas palavras, pastor, que Deus tem tocado o seu coração. Nesses 60 anos de batizado na outra igreja, eu recebi muitas bênçãos. Não vai conseguir. Família, minha esposa. E eu agradeço a Deus por isso, ao pastor Vilmoro, me ajudou muito. E a minha filha caçula, ela tem um painel lá na casa dela, onde ela escreve mensagens. E a mensagem que está lá agora se refere a quando o anjo destruidor passou nas casas para ver quem tinha o sangue lá, né? E o texto diz o seguinte, que o anjo não perguntou quem estava lá dentro, mas se havia sangue. E eu creio que a igreja adventista tem a marca do sangue do Cordeiro. Amém. 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 Louvado seja Deus por isso. Querido, Desculpa a emoção. Querido pastor Elias, hoje é um novo começo. A história continua, e Deus que operou continuará operando na sua vida através dela, e só o céu nos trará a realidade dessa decisão que o Senhor tomou e hoje confirma aqui no tanque batismal. Amém. Como ministro do Evangelho Eterno. Para que o Senhor receba o dom do Espírito Santo do Senhor, para o perdão de todos os pecados, para teres o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, fazeres parte deste movimento profético bíblico. Eu te batizo nesta hora em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fecha o nariz. Que lindo, não é verdade?
uma festa linda, uma decisão linda, lágrimas a escorrer. E eu faço a você um apelo. Está o Espírito Santo do Senhor tocando o teu coração, assim como tocou e tem tocado o coração do pastor Elias, da sua família? Não deixe para amanhã. Tome a sua decisão hoje. E nós juntos estaremos com Cristo para sempre no céu. Deus te abençoe. Amém. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Graça, paz e maranata. O Senhor logo vem. Graça e salvação, compartilhando a esperança da volta do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo.